Olá, meus queridos, minhas queridas. Meu nome é Natália, podem me chamar de Nath, né? Todo mundo me conhece. Para quem não me conhece ainda na agência, né? Que só me conhece através do WhatsApp, que só nos conhece através dos áudios, né? Das mensagens que a gente manda, que a gente encaminha para vocês. Então, agora a gente está fazendo aqui, vamos estar criando um canal no YouTube com os nossos propósitos de levar informações a vocês, né? Informações sobre cuidados, informações sobre a nossa categoria, informações sobre valores, informações sobre doenças, patologias, como cuidar, interatividade, né? Todas essas informações e muito mais informações que possam estar agregando aí a nossa cultura dentro da nossa categoria de cuidador de idosos, né? Eu sou cuidadora de idosos desde 2011, né? Foi aonde eu me interessei pelo trabalho. Eu trabalhei no hospital em 91, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Eu era escriturária na época, né, que tinha aquela categoria de escriturária. Depois, passei saindo de lá desse hospital, né, onde eu fiquei trabalhando lá, eu fui chamada para trabalhar no Exército, né, no batalhão aqui do batalhão. Então, eu passei por um serviço administrativo e continuei, segui no serviço sempre administrativo. Eu trabalhei 13 anos dentro de serviço administrativo, tá? Mas sempre me interessei pela área da saúde, né? Então, sempre me interessei, sempre me informei, sempre fiz os cursos da área da saúde e principalmente foi aonde eu tive a oportunidade, né, de cuidar da minha mãe também, né, a idosa, com a patologia dela, né, então eu me aprimorei dentro desse sistema. Mas, enfim, então surgiu-se a ideia de a gente trabalhar com os idosos, né, dentro dessas categorias, dentro dessas formações. E de lá para cá a gente só vem agregando os conhecimentos, tá? Então, eu fiz uma base, né? Uma base, assim, um estudo de campo, né? Que eu vi a necessidade dos familiares quando eu trabalhei dentro do hospital, quando eu cuidei da minha mãe dentro do hospital, quando eu cuidei de outras pessoas dentro do hospital. Depois que eu saí da área administrativa, eu foquei em cuidar da minha mãe, né, do meu familiar. E analisando todo esse processo, a gente buscou uma alternativa. Foi aonde surgiu para nós essa alternativa de estar ajudando outras pessoas. No início, nós fizemos um serviço social, né, totalmente social. A gente fazia, né? Arrumava pessoas lá sem cobrar nada, e foi indo. Isso 2010, né? Em 2010. E depois desse 2010, lá em 2011, a gente foi criando essa ideia e amadurecendo a ideia de fazer este trabalho voluntário. Nós fazíamos um trabalho voluntário, não tinha nada de valores. Nosso trabalho era a família procurava, né? Nós estávamos dentro do hospital e dizia assim, olha, você conhece alguém aí que possa cuidar, que possa pernoitar, a gente paga tanto, né? Daí o que a gente fazia? Não, eu conheço aqui, ó, vou ligar
para a pessoa aqui, tem uma pessoa assim que pode estar ajudando você, né? E essa pessoa ia e direcionava, né? Então, depois, né, do óbito da minha mãe, eu dei um tempo, né, na situação, e daí comecei a trabalhar como cuidadora permanente, né. Então, eu tive um primeiro paciente, segundo paciente, e ali por diante. Mas, nesse interim, eu comecei a fazer cursos, eu me especializei, eu comecei a procurar, procurar conhecimento, porque eu não poderia cuidar de uma pessoa sem um conhecimento, sem uma base, né, sem um embasamento, sem um conhecimento. Cuidador, todo mundo é. O meu parente, minha irmã, meu irmão, meu tio, minha prima, todos somos cuidadores. A gente cuida de alguém, a gente cuida de um parente, a gente cuida de um ente querido, a gente cuida de uma criança. Cuidador não é só cuidar do idoso, né? O cuidador, ele cuida de um modo geral. Mas, para a gente oficializar isso, né? Então, a gente procura orientação, a gente procura estudar, a gente procura fazer curso, a gente procura conhecimento dentro da área, né? E naquele tempo, digamos assim, 2011, 2010, 2011, 2012, era muito remoto ainda, né? A formação do cuidador não era tão reconhecida, né? Não era as pessoas cuidavam, ia lá e cuidava, né? Tinha o cuidador e cuidava, ganhava por aquilo, mas não tínhamos nada específico dentro da região da Mures, né? Propriamente dito. E o que aconteceu? Quando a gente tomou conhecimento disso, fizemos um estudo de campo, né? Vamos nos informar melhor, vamos ver aonde que a gente pode estar aí oferecendo os nossos trabalhos, né? Para melhoria dessas pessoas. E a gente começou a fazer um serviço voluntário, né? Antigamente tínhamos eu e mais umas 2, 3 colegas, amigas hoje que não fazem parte mais da categoria, vocês também não conhecem, né? Mas lá atrás a gente conseguiu fazer com elas um trabalho muito legal. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e depois assim, meio amornou a situação, né? A gente se dispersou, mas eu continuei trabalhando como cuidadora. Aí eu era chamada no hospital, eu era chamada em residência a fazer plantão, eu era chamada somente plantões, né? Não tínhamos assim um tipo de trabalho mensal, um salário mensal. Era plantões, era cobrado por plantões, ia lá, pernoitava, ficava, ou durante o dia e tal. Daí o meu primeiro trabalho como cuidadora, né, foi aonde eu percebi que a família precisava, né, da cuidadora permanentemente. Então, eu criei uma proposta com a família de ter um salário, né, de ter um salário mensal. E naquela época eles não podiam registrar carteira e tal, e foi aonde a gente começou a ter o salário mensal. Então, eu recebia mensalmente o meu salário sobre aquilo e tal, né? Mas assim, não, eu trabalhava noturno, não tinha adicional noturno, não tinha vale transporte, né? Então, eu trabalhava somente por aquele valor, né? Para a gente ir tendo esse engajamento, né? E esse conhecimento. Então, a gente vai amadurecendo a ideia, a gente tem que se propor aquilo para poder chegar aonde
o objetivo que a gente quer, né? E depois, né, daquilo a gente foi amadurecendo ideias e eu disse: "Opa, então vamos fazer o seguinte, vamos ter um estudo aí", né. Então foi aonde ali vocês vão ver no próximo vídeo, onde eu vou explicando para vocês, no vídeo número 2, né, na parte número 2, que a gente como foi a criação, como foi surgindo essas ideias e amadurecendo, tá. Então, partindo ali desse princípio, a gente sempre foi estudando, foi elaborando situações, agradáveis, né, que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho. Então foi aonde a gente então é como como um dominó, o efeito dominó, né. Um sabe do outro e do outro, e assim a gente vai passando para um, para o outro, né, e vai conhecendo pessoas, vai conhecendo cuidadoras, e eu tenho assim comigo, um fator muito de curiosidade, né. Então, foi excelente para mim a ferramenta internet, né. Então foi aonde eu me foquei muito, comecei a pesquisar, procurar quais as patologias, quais as doenças que acometiam, procurei até quantos idosos, existiam dentro da cidade de Lages, né. Que a gente faz, né, aquela prévia, né, através daquele censo, né, o censo que nos fornece. Então, naquela época eu pesquisei, procurei cursos para fazer, fiz vários cursos de cuidadoras online, né. Depois, mais tarde, fiz o curso Prime, que foi um curso excelente da Prime Cursos, né, onde eu tive a possibilidade de fazer uma viagem, que eu fui em 2013. Eu fui a São Paulo fazer o curso presencial. Então era um curso workshop, né, não foi um curso propriamente dito, era um curso workshop. Você participava do workshop, nesse workshop teve médicos, teve enfermeiros e teve geriatra. E a gente teve essa orientação, né, então teve esse curso lá, muito legal, né, um dia maravilhoso, onde a gente aprendeu e ficamos lá interagindo, né, e a gente recebeu um material por e-mail, um material excelente. Foi aonde eu conheci, a cartilha do cuidador, que a cartilha do cuidador foi criada pelo Ministério da Saúde, né, de São Paulo, Ministério da Saúde. E também ela foi reciclada através, né, teve uma reciclagem através do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, e Desenvolvimento de Brasília, né, onde teve essa reciclagem, mais uns aditivos ali para melhoria da cartilha do cuidador. E lá a gente conheceu também o Estatuto do Idoso. Então, o cuidador deve saber? Em primeiro lugar, você tem que trabalhar sempre dentro do Estatuto do Idoso. Você deve conhecer o Estatuto do Idoso. É uma premissa, né? É uma premissa que você deve levar para a sua vida. Você tem que conhecer o Estatuto do Idoso, ler na íntegra, para a gente poder saber como lidar com as situações, tá? Segundo ponto, você tem que conhecer a cartilha do cuidador, que também é muito importante. Então, primeiro, o Estatuto do Idoso. Segundo, a cartilha do cuidador. Você tendo todo esse conhecimento, você está embasado,
né? Você está fundamentado em todas as informações que você precisa ter esse conhecimento, tá? Então, assim, ó, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. A gente vai deixar a inscrição aqui para vocês. Eu vou deixar também o link da cartilha do cuidador. Vou deixar o link do Estatuto do Idoso para você saber e conhecer mais sobre as leis que regem os nossos idosos, para que a gente conheça e para que a gente possa ter esse amparo, né, sobre eles, né, sobre tudo que envolve o idoso. E mais adiante eu vou falar para vocês algumas coisas ali em mais vídeos, eu vou falar sobre isso, sobre alguns artigos do estatuto, que pode, o que não pode, tá? Mas eu vou falando para você, tá bom? Então, parte lá para parte número 2, 3, 4, 5, vai seguindo nós nas redes sociais, compartilha, curta, compartilha esse vídeo, que é muito interessante a gente levar conhecimento, tá? E a gente vai estar respondendo perguntas, vocês podem fazer perguntas aí pelo chat do YouTube, né? Nós temos também o Instagram, nós temos o Facebook da agência Yorima, nós temos também o WhatsApp, né? Que também eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar todas as informações para vocês, tá bom?